Em uma época onde nós dispomos de diversas ferramentas tecnológicas de interação social à distância, como o WhatsApp, o Telegram, entre outras, ainda vale a pena participar de grupos de estudo presencial? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Alquimia Operativa, e nesse vídeo eu vou responder a essa pergunta: se vale a pena ainda a gente participar de grupos presenciais de estudo, e, caso você tenha interesse, como organizar um grupo de estudo hermético. Eu peço que você receba todas as informações que eu irei passar aqui apenas como sugestões, fruto da experiência, tanto positiva quanto negativa, na participação de grupos tanto presenciais quanto online, como WhatsApp, Telegram e encontros online. Então, já participei nas duas modalidades. Hoje eu tenho a minha preferência e ao longo aqui do vídeo eu vou explicar e justificar no final o porquê. Como formar um grupo de estudo presencial? O primeiro passo é você, obviamente, encontrar pessoas interessadas. Então, aqui a gente está falando sobre um grupo de estudo hermético, né? Esse aqui é um canal sobre alquimia, hermetismo, esoterismo. Então, a temática vai girar em torno de tais assuntos. Só que ainda assim existe uma abrangência muito grande, né? O universo do esoterismo é muito grande. Então, tem pessoas, por exemplo, que podem se interessar, por exemplo, apenas por magia e não vai ter interesse, por exemplo, em numerologia. Então, é importante que esse grupo de estudo possua um assunto principal e, dependendo do perfil dos participantes, que tem alguns outros assuntos secundários, mas que estejam em harmonia com o assunto principal. E o primeiro passo para você organizar um grupo de estudo é definir o tema principal desse grupo, para que não haja dispersões, para que o trabalho desse grupo de estudo ele flua, né, com bastante eficiência, né, e não ficar navegando entre um assunto e outro, a não ser que o grupo adote esse sistema, né, de ter assuntos bem ecléticos. Mas, por experiência própria, eu recomendo que tenha um assunto definido. Então, por exemplo, vai ser alquimia, então que se estude apenas alquimia. Vai ser, por exemplo, magia, que se estude apenas a magia. Ah, mas vamos falar sobre outro assunto. Então, o grupo precisa abraçar essa ideia. Ou que se crie um outro grupo apenas para tratar desse outro assunto. Mas o ideal é que cada grupo possua um tema. O segundo passo é a gente fazer o recrutamento dos participantes. E aqui eu deixo uma dica, ou melhor, um conselho que vai evitar muitos aborrecimentos. Nunca faça convite na internet. Não coloque, por exemplo, aqui abaixo do vídeo: eu sou fulano de tal, eu estou organizando aqui um grupo de estudo sério sobre tal assunto, tá aqui o meu número do meu telefone, meu WhatsApp, entre em contato. Jamais faça isso. Primeiro, que a gente não aconselha você colocar o seu número de telefone na internet. Hoje a gente está sujeito a diversos tipos de golpes. Você vai se expor a gente doida, gente desequilibrada. Então, o recrutamento, o que eu sugiro é que você faça esse convite para pessoas que você já conheça, que já tem um laço ali de amizade, que haja uma identificação fraternal, que você aprecie a companhia dessa pessoa e, obviamente, tenha o mesmo interesse. Isso não é fácil, dependendo da cidade, dependendo do meio social, do seu estilo de vida. Se você é uma pessoa, por exemplo, que não frequenta muitos lugares, você não faz muitos cursos presenciais, enfim, né, não tem uma interação social,
obviamente vai ser mais difícil. Mas é melhor que você prossiga sozinho do que gerar aborrecimento, gerar indisposições com gente doida que você não conhece. Então, a recomendação: grupos pequenos, no mínimo ali 2, 3 pessoas, no máximo mais 7, 10 pessoas. Aqui não existe uma regra fixa, mas grupos pequenos tendem a funcionar melhor. São menos pessoas para falar. Claro que isso tem vantagens e desvantagens, mas vamos ficar aqui no equilíbrio, né? Obviamente não vai ser nem você sozinho, mas também não vai ser uma multidão. Você não vai lotar uma sala, até porque o grupo de estudo, né, a gente está falando aqui de grupo presencial, então normalmente grupos presenciais funcionam na casa de um dos integrantes ou faz um rodízio, então isso também deve ser levado em consideração. Ou talvez você pode fazer isso em um local público. Então, você já definiu o tema, já definiu os participantes. Vamos supor que você está ali entre você e mais 2 amigos, todos se conhecem, têm afinidade, nutre interesses mútuos, né, dentro daquele assunto. O próximo passo é você definir a frequência desses encontros, dessas reuniões de estudo. O que eu recomendo é que não seja feita muitas reuniões, né, porque isso vai saturar, isso vai tornar o processo cansativo, e também que as reuniões não sejam muito esparsas. Por exemplo, ficar mais de um mês sem ter uma reunião do grupo de estudo. Uma frequência ali quinzenal ou mensal é o que eu considero ali mais interessante. Então, já vimos aqui 3 passos. Né? Primeiro, definiu o tema. Segundo, foi definido os participantes, quem vai participar. Terceiro, a frequência. E como quarto passo, ou quarta sugestão, é que seja definido o tempo de duração de cada reunião. Eu sei que, dependendo do tema de cada encontro, pode requerer uma duração maior ou menor, mas o interessante é que, obviamente, não seja uma reunião muito rápida, mas também que não se prolongue muito. Entre 40 e 60 minutos é um tempo que eu considero razoável para um grupo, por exemplo, entre 3 e 5 pessoas. Quando o tempo ele passa muito ali dos 60 minutos, as pessoas já vão ter uma dificuldade ali de manter o foco. Então, a dispersão tende a ser maior em reuniões demasiadamente prolongadas. E, obviamente, a reunião que é muito rápida, ela não vai ser muito produtiva. E como quinto passo, o quinto conselho é com relação à dinâmica, como vai funcionar. Porque até agora a gente viu aqui passos mais de organização mesmo, de administração do grupo. E a dinâmica, como que funciona o grupo de estudo? Bem, como já foi definido um tema, nesse ponto aqui a gente já definiu o tema do grupo de estudo. Uma outra coisa a ser definida é se esse grupo de estudo ele vai se reunir, por exemplo, para debater o livro inteiro, ou melhor, debater não, eu vou falar mais sobre isso. Vai trabalhar o livro inteiro, ou capítulos, ou partes. Qual é a minha sugestão? Que cada livro ele tenha uma maneira específica de ser trabalhado. Então, por exemplo, obras que são muito densas, que a leitura não é muito rápida, que aquela leitura mesmo que obriga a gente a prosseguir de forma lenta, a consultar obras de apoio, como dicionários ou outros livros. O que eu recomendo é que se trabalhe por capítulos. Então, por exemplo, no próximo, primeira reunião de estudo sobre o livro X, capítulo 1, ou do capítulo 1 até o capítulo 3. Isso vai ser definido pelo grupo. Tendo definido antecipadamente qual ou quais capítulos serão tratados, então todos devem fazer essa leitura,
cada um individualmente na sua casa faz o seu estudo, né? Se desejar, faz os seus apontamentos, as suas anotações, e no dia e horário que o grupo vai se reunir, cada um compartilha o entendimento que teve. Por que eu falei que a gente não faz debate? Porque isso é um ponto ali que eu considero crítico, né? Dependendo do perfil das pessoas que estão participando. O objetivo do grupo de estudo é que cada um apresente o entendimento que teve, opinião, mas que jamais imponha, jamais dê tons ali de buscar convencer os outros participantes do seu ponto de vista. Então, o objetivo ali é que cada um exponha o entendimento que teve. Por quê? É interessante. Vamos supor que uma pessoa ela alcançou ali um nível de entendimento muito raso, mas outra pessoa teve uma visão, um entendimento ali um pouco mais profundo. Então, isso vai enriquecer bastante os outros participantes. Então, ali é uma troca de entendimentos. Quando a gente ouve algo que a gente não concorda, né, o que eu particularmente recomendo é que não haja um embate no sentido de um tentar impor para o outro ou para os outros o seu ponto de vista. Então, que se limite, né, à exposição do seu ponto de vista. Algo, por exemplo, que a gente não vê acontecer em grupos de WhatsApp, onde quando a pessoa ela lê uma opinião, um ponto de vista que seja contrário ao seu, né, isso já desperta ali uma animosidade, uma agressividade desmedida, e ali parte para os atritos, parte para troca de ofensas, e até que alguém sai do grupo, tome proporções não desejáveis. Então, por essa razão, eu recomendo que a participação ela seja meramente expositiva e não de convencimento. Com relação ainda dentro do tempo de duração, se foi definido, por exemplo, que a duração vai ser de 60 minutos, o que eu recomendo é que cada um tenha um tempo de fala proporcional a duração da reunião. Então, por exemplo, você tem 60 minutos e tem 4 participantes. Então, pode ficar determinado, lembrando, isso são apenas sugestões, pode ficar determinado que cada participante tem 15 minutos, né, no máximo, para fazer uso da palavra. Cada um falou, deu os 60 minutos, encerra o grupo de estudo. Ainda tem mais algo a ser dito, não foi suficiente, que faça, né, dê continuidade na outra reunião. Então, tendo esses cuidados, as regras sendo muito bem claras, se possível, registre isso por escrito, que cada um tenha essas regras, as reuniões elas tendem a ser produtivas. Não são todas as pessoas que têm maturidade para participar de tais grupos. A maioria não tem maturidade nem para participar de um grupo online, quanto mais um grupo presencial. Mas quando você tem um grupo que funciona regularmente, onde cada participante faz a leitura, faz o estudo e quando chega no dia e no horário combinado, apresenta os seus apontamentos, sabe ouvir opiniões contrárias, opiniões diferentes das suas. E existe ali realmente um vínculo fraternal, um interesse mútuo de aprender, todos saem ganhando. Então, é muito comum que você, por exemplo, não tenha um entendimento profundo em determinado assunto, mas que você vai aprender lá no grupo. E talvez possa surgir a pergunta: Daniel, será que o que você acha de fazer exatamente, né, com essa dinâmica de grupo, mas, por exemplo, a gente se encontrar via Zoom ou Google Meet? Será que o resultado não seria o mesmo? Bem, isso depende muito dos participantes. Como eu disse, se você tem pessoas
essas pessoas, né, que vão participar do grupo, todas elas se conhecem, têm um vínculo de amizade prévio, estão realmente comprometidas, pode ser que funcione. Porque o mais importante do que a plataforma onde vai ser realizada, se é uma plataforma online ou offline, são os participantes. Porque a gente chata vai ser chata em qualquer lugar. Vai ser chata lá no Zoom, no Google Meet, e também vai ser chata se for fazer esse trabalho na casa de alguém. Claro que geralmente a pessoa chata ela costuma ser mais chata no online, porque ali no online não tem olho no olho, a pessoa, as coisas fluem de forma muito intensa, a pessoa é só ali no teclado, né? Então, ou aqui para a câmera. Então, claro que são ambientes diferentes, as pessoas podem sim ter um comportamento diferente, mas a princípio a pessoa chata ela vai ser chata em qualquer lugar. Então, acho que mais importante do que definir, né, escolher qual é o melhor, é a gente escolher o perfil das pessoas que vão fazer parte. E ainda assim a gente não vai estar totalmente isento de algum problema. Mas, no geral, eu prefiro o grupo offline, aquele grupo que vai se reunir de forma presencial. Eu tenho muitas reservas com relação a esse tipo de trabalho na internet. Mas isso é uma preferência pessoal. Não estou dizendo que isso não funciona, que você não deve fazer assim. Eu estou falando apenas por mim, que eu não participo. Eu não gosto nem de grupo de WhatsApp da escola, por exemplo, da minha filha. Eu não estou lá. A mãe dela que está. Então eu fico sabendo das coisas, das reuniões lá da escola por meio dela. Eu não gosto de participar. Mas isso, repito, tem a ver com o meu estilo, o meu temperamento, a minha preferência. Mas independente do formato, da plataforma, se é uma plataforma online ou se é offline, na casa de alguém, em algum local previamente combinado, o que eu considero aqui mais importante é ter as regras do grupo muito bem definidas, muito bem claras, definir o assunto, que esse grupo, ele, por exemplo, tenha um líder e que a cada ano, por exemplo, a cada 6 meses, faça um rodízio ali entre os participantes, e esse líder, ele que vai se responsabilizar pela comunicação, pela mediação, controle ali do tempo da reunião, dos horários, e que essa liderança seja revezada entre todos os participantes. E acho que o mais importante aqui de tudo que eu falei nesse vídeo é saber escolher quem vai participar. O ideal é que você não crie perfil do grupo de estudo, não conte para ninguém, para filtrar a entrada de gente chata, de gente doida, de gente maluca. É um trabalho muito enriquecedor, se feito com disciplina, com interesse, com compromisso de todos os participantes. Bem, espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que essas orientações sejam úteis caso você venha a formar um grupo de estudo. E eu peço que você comente aqui se você já participou, se você tem interesse, quais foram as suas percepções, se você já participou de algum grupo. Coloque a sua opinião aqui nos comentários. Receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.